Pega a Bíblia. Salmo 14. Glória ao Cordeiro. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizera voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Diga glória a Deus. Glorifica o Cordeiro, a palavra. Diga glória, 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 glória. Glória a Jesus, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Senhor dos Senhores. Meu amado Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Amém? Vamos sentar. Salmo de Davi. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente se fizeram imundos. Não há que se faça o bem, não há sequer um. E o Senhor diz que não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Oh glória, né? Os obreiros da iniquidade não terão conhecimento, porque eles devoram o povo de Deus como se devorasse pão.
o conhecimento e a sabedoria, né? Ele é tido independente de idade, independente de escolaridade e de condição social. Conhecimento é sabedoria. Porque o apóstolo Pedro teve, né? E outros pescadores e outras pessoas mais humildes. Abraão, rico, também teve. Jó também teve. Riquíssimo. Rei Davi, rei Salomão, por aí vai. Pessoas ricas, médias e pobres, com estudo, sem estudo, homens e mulheres. Então, a única coisa que depende da pessoa ter o conhecimento, a sabedoria, é a própria pessoa. Só depende dela, porque está escrito que Deus dá sabedoria e entendimento àquele que busca com temor. Aquele que obedece os mandamentos. Esse é que tem a Deus, está escrito em várias partes da Bíblia. Pedro creu, obedeceu, foi crendo, foi obedecendo, foi tendo sabedoria e entendimento. O Espírito Santo foi repassando a ele sabedoria e entendimento de tudo. E o apóstolo Paulo diz que o homem espiritual discerne tudo. Mas ninguém discerne o homem espiritual. Mas o homem que é espiritual, a mulher, ele discerne tudo. Tem todo o discernimento de qualquer coisa na terra, no céu e debaixo da terra. Obviamente porque é o Senhor que fala e revela e mostra. Através da palavra, falando aos próprios ouvidos, ao coração, à alma, com revelação, seja o que for. Mas é o Espírito Santo que fala isso aí. Que Ele está conosco, que Ele está com aquele que obedece, chama Ele, então Ele vai dando a sabedoria, vai dando conhecimento e entendimento de tudo para resolver tudo. Mas as pessoas usam a faculdade de escolha, de decisão, para escolher o que é mal, para fazer o que é mal, embora que os olhos sejam abertos, mas se recusam a fazer o que é o bem, porque o mal é melhor de fazer, é mais rápido, é mais prazeroso, é mais fácil, é mais gostoso por causa da carne que tem o pecado. Então a carne tem o pecado, o corpo da pessoa. Então é mais fácil para ela, né, se adequar ao pecado. É mais fácil gostar do que é mal do que é bem. Mais fácil não. Ela gosta mais do mal do que do bem. Isso é a natureza pecaminosa que foi adquirida pela desobediência de Adão. Adão e Eva, né? Está na carne, no espírito. Passa. Fez o bebê com a mulher. Ali já está na carne do bebê e no espírito do bebê já. O pecado. O bebê ainda não processa, obviamente. Se morrer ali, na idade não é condenado, obviamente, porque ele não processou, ele tem mesmo, mas ele tem o pecado sim. Ele tem. Só não tem entendimento para processá-lo. Mas quando completar a idade, 3 anos, por aí, sei lá, 4, dependendo do que as crianças veem, aí vai acabando essa idade da inocência e o pecado começa a aflorar, começa a aparecer, começa a ter desejo pelas coisas, começa adolescente, a idade da puberdade, né? Puberdade é chamado? Puberdade. Os hormônios estão à flor da pele, então sente desejo por todo tipo de coisas. E aí é mais suscetível para pecar. Então, do modo geral,
É mais fácil, não, é infinitamente mais fácil você aprender o que é mal do que o que é bom. Você aprende com rapidez por causa do pecado. Mas aí, com essa rapidez tão grande, facilidade de eu pecar, de eu aprender o que é mal, eu tenho que escolher fazer o que é bem. E quando eu escolho fazer o que é bem, o que é certo, nisso eu estou glorificando a Deus. Eu estou provando que odeio o pecado, que odeio a Satanás. Por isso nós estamos aqui. Para dar uma lição em Satanás e nos anjos que caíram. Mesmo nós com o pecado, estamos rejeitando o pecado com toda a força. Mesmo o pecado dentro de nós, nos dominando, mesmo com 90% de pecado dentro de nós, nós lutamos e dizemos não. E não fazemos o que Satanás quer. Isto chama-se amor a Deus. Provando que em meio à escuridão, na terra, em meio a tentações, e com a carne fragilizada, doida para pecar, nós lutamos e escolhemos obedecer a Deus. E nisto Deus se alegra, nisto Satanás é despedaçado, se odeia, e nisto glorificamos a Deus, e nisto são chamados filhos de Deus, e se perseverarem assim, serão salvos, herdarão a cidade de pedras preciosas e juventude eterna, e nunca mais irão pecar. O corpo será modificado, você não mais irá naturalmente desejar o pecado, só irá gostar de coisas boas. Nem que você queira gostar do que é mal, não vai poder, não vai, porque não vai mais existir o pecado, nem ninguém vai incitar o pecado, e o corpo da pessoa estará transformado totalmente pelo sangue do Cordeiro. A carne é outra carne já transformada, o espírito e a alma também, e não tem mais como pecar, nem desejar o pecado, nem pensar, nem pensamento mais passa. Foi tirado tudo pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Lavada a pessoa, nem mais pensa, nem mais deseja, nem mais nada. Odeia o pecado, igual o Cordeiro, semelhante a ele, o corpo da pessoa. Então, que maravilhoso é ter esse pecado retirado. Então, como esse pecado nos atrai naturalmente, a gente tem que fugir do que é mal. Se você for se misturar com o que é mal, você vai perecer. Você está no colégio, aí tem um bocado de aluno mundano brincando ali de bola, de carrinho, seja lá o que for, você vai brincar. Aí você acaba, dá brecha a Satanás, Satanás lhe derruba, lhe machuca. Quando não, mata. Mata. Porque você deu brecha. Deu entrada, abriu as portas do coração, janelas e portas. Então, quando você se une com um grupo, com outra pessoa, ou só para você fazer o que é mal, concordar com o mal, você está alimentando a sua carne. E o demônio vai crescer, ficar grande e vai lhe devorar. Vai lhe prejudicar com alguma coisa. Colocar depressão, angústia, dúvida, incerteza, insegurança, doença, enfermidade, tudo. Vai lhe derrubar literalmente, você caiu, foi ferido. E se não aprender, o próximo vai ser mais forte. E se não aprender, vai ser mais forte a apagar. Se não aprender, aí é cortado da terra dos viventes, porque é um imprestável, não serve para nada, serve para estar aqui, é nocivo à sociedade. O salmista está dizendo, são um bando de imprestáveis, de irracionais. Ele diz aqui,
Dizem que não há Deus, que Deus não está vendo. Não, Deus não está vendo, não. Deus é bom. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. O ser humano se corrompeu e fazem-se todos ali abomináveis em suas obras. Não pecam não, são abomináveis. É pior do que o pecado. Uma coisa é o pecado, outra coisa é a abominação. É o extremo do extremo do extremo do pecado, que Deus não suporta nem ouvir nem ver. Pecado ali, ele fica aí por ali, irritado. É uma carniça podre, né? Pecado ali, chegar na arena de Deus, um fedor de carniça insuportável. E a abominação é como se fosse um bocado de animal morto, 1 bilhão de animal morto fedendo. Não tem quem suporte. A abominação é insuportável. Fazem-se abominações em suas obras. Ou seja, ele está observando as obras das pessoas que elas escolhem a fazer e vê naturalmente que isso é uma abominação. Que as pessoas só escolhem fazer isso. Tem escolha de fazer o que é certo, de não alimentar a carne, de alimentar ela com coisa boa, não coisa má. Mas eles preferem alimentar a sua carne, seu desejo com o que é mal. E tem prazer nisso, e se alegra o coração, e se exulta no que é mal. Aí fica difícil, né, irmão? Aí é só a morte dele para resolver, para cortar este mundo. Se fazem um bando de imundos, ele diz aí, sabe? Tem outro jeito. Deus já falou com a pessoa, falou. Para ela fazer as obras corretamente, as obras de Deus, só faz obras abomináveis, falou, continua fazendo, continua desobedecendo, continua. É a morte, não tem mais jeito, tem que tirar esse mundo da terra dos viventes. Aí onde entra Satanás, Deus permite, é com a permissão de Deus, que foi para o inferno. Então você que foi para o inferno, né? Foi não, né? Só está ouvindo, né? Tem um familiar que foi, sei lá, foi revelado. Sabe que foi Deus que mandou ele para lá. Vai chorar por ele, né? Porque Moisés disse a Arão, se lembra que Moisés disse a Arão? E não chorasse pelos 2 filhos dele que morreram queimados, nem ele nem a congregação, para que o castigo não caísse sobre eles, porque desobedeceram o Senhor. Saiba-se que foi Deus que autorizou. Deus é o juiz, legislador dos vivos e dos mortos. Samuel foi para o inferno, foi revelado que ela foi. Você tem que mais agradecer a Deus por ter amor para você não ir. Nada de choro. A lamentação que deve ser é porque que ela não obedeceu. Que Jesus é tão amado, sofreu tanto e lutou tanto por ela e ela jogou fora. Fez a escolha da carne dela, que satisfez a pessoa, mas ela escolheu reinar neste mundo, não ser serva. Escolheu reinar, agora vai colher as dores eternas. Então não vale a pena reinar neste mundo, sentir os prazeres e ser torturado eternamente no fogo do inferno. Não vale a pena, irmãos. Saiba que foi Deus que o mandou, que o permitiu que Satanás levasse. Satanás não tem poder para matar ninguém e levar para o inferno. Quem tem é Jesus. Ele que autoriza a levar. E desautoriza. É Ele. Quem faz é Ele. Quem manda é Ele. A salva pertence a Ele porque Ele criou e porque Ele remiu, morreu por elas e lutou por elas. Pertence a Ele a salva. Ele faz o que Ele quiser. Pega um barro, faz um vaso e destrói, faz outro vaso. Faz o que quer. Ele é o Criador. E é justo o que Ele faz. Mais do que justo.
Então, as almas escolhem amar a sua carnalidade. Presta atenção, as almas escolhem amar a sua carnalidade até morrer, até ficar velho caduco. Nunca cessa. Pode, tem que cessar. Conheceu a Deus, tem que cessar a carnalidade e o pecado. Pode. Alma caduca desde novo, Aldemir Flávio. Você quer vai ficar caduca, Marcelo, não vão aprender, fazer as coisas direito? Desde pequeno ensinando. Aí o castigo é maior. Não vão se afastar das más amizades, das coisas. Você já ficou. Teve tantas oportunidades, né? Nasceu no pecado, nós. Foi criança, foi uma adolescente, Deus deixou escapar tudo isso aí. Querendo que a gente se salvasse, largasse as abominações. Com o homem, 20 anos, 30 anos, foi o que quis. Aí vai, 40, aí não consegue abrir os olhos, 50 não consegue abrir os olhos, 60, continua fazendo as coisas abomináveis, 70, faz mais abominável ainda, 80, é pro inferno mesmo, irmão, não tem mais jeito não. Tem. Quanto é outros que é cortado é logo. Outros que é tão repugnante as ações, as obras más que escolhe fazer, que ó, é cortado logo da terra dos viventes. Outros, o Senhor manda o anjo vir, irmão. Como mandou o anjo vir, feriu o rei Herodes e saiu cheio de verme dentro da barriga dele e morreu na hora, na frente de todo mundo. Lá. Um ser humano, ele é um ser humano, Herodes é um ser humano. O Senhor desejou salvar ele, mas ele só foi perseguir a igreja, matar a igreja ano após ano. Que o Senhor não mandou Satanás não, mandou foi o anjo da justiça ir lá, o anjo feriu com a espada na barriga dele e começou a sair bicho na mesma hora, na frente de todo mundo. E ali ele morreu. Abominávíssimo. Matou o Tiago, né? Matou várias pessoas, mandou prender a Pedro. E aí ele diz isso, né? Porque eles comem o meu povo como se fosse pão, devora, não tem misericórdia do meu povo. Além de não querer enxergar a verdade, ainda querem exterminar o que é bom, o que é do bem, irmão. Isso é a abominação completa aos olhos do Senhor, daquele que criou as almas. Além da alma, ali dia após dia envelhecendo e só fazendo o mal, querendo fazer o mal, ainda vai atrás de exterminar o bem. Isso é igual os demônios, não tem diferença, irmão. O demônio que quis matar o Senhor, os anjos quiseram matar o Senhor no céu, tomar o trono do Senhor, como se pudesse matá-lo, né? Mesma coisa, irmão. Igual demônios, seres desprezíveis das trevas. Pior verme, pior das mais piores de todas as criaturas imundas é Satanás. São os anjos que caíram, os anjos que se rebelaram. Foram rebaixados ao mais alto grau, nível, mais alto, mais baixo nível, microscópio de perversão, de imoralidade, de ceboseira, de desprezo que existe. Eles foram rebaixados desse nível. E o ser humano fica se igualando com eles. Porque faz as mesmas coisas, mesmas obras que eles fazem. Mesmas coisas que eles fazem, o ser humano faz. Cede o seu corpo para que eles venham se hospedar, sejam hospedeiros, para que fazer as obras que eles fazem lá no inferno. Que é exterminar o bem. Ainda procura exterminar o servo de Deus. Não tem temor a Deus. E o Senhor diz que aquele que recebe um servo dele está recebendo ele. E receberá galardão. Mas não. A pessoa souber que é servo de Deus, aí que ela faz dele tudo para prejudicar o outro que é servo. Aí que ela odeia, aí que ela faz isso, que ela faz aquilo. São animais irracionais. Porque estão cegos
pela sua carnalidade e seus desejos. Foram dominados pelos os demônios hospedeiros, estão gostando de fazer as mesmas coisas que os demônios fazem. O demônio odeia, não é isso? O demônio é invejoso, o demônio é linguarudo, é respondão, o demônio é isso, é aquilo. Ele mata, ele esfola, ele esfaqueia, ele dá tiro, ele mente. O demônio, Satanás é o pai da mentira, a pessoa faz tudo que o demônio faz. Inclusive o demônio quer matar os servos de Deus. As pessoas fazem as mesmas coisas. O demônio não quer respeitar os servos, as pessoas fazem as mesmas coisas. Os demônios ajudam quem é os deles. O demônio ajuda. E eles fazem as mesmas coisas com os demônios, só quer ajudar os deles para crescer o mal. Mas vê alguém fazendo bem, eles querem exterminar, prejudicar. Trabalhem para isso. Não querem nem estar perto da pessoa, dos que são cegos, com raiva, com inveja, com ódio, com raiva, tudo podendo aproveitar enquanto tem um servo de Deus, uma serva de Deus está na luz, e a pessoa se achegar para ser abençoado, não. Quer ficar longe e fazer mal à pessoa. Irmão, isso é escândalo. Pense no seu filho. Você é pai, você é mãe, tem um filho. E que as pessoas querem chegar perto dele, se aproximar para fazer o mal, ele matar ele para que você gostar dele. Não. Assim é com Deus. Então não há um mínimo de respeito, porque estão fazendo contra os servos e as servas de Deus, estão fazendo contra o próprio Senhor Jesus. Como ele disse a Paulo: Paulo, por que tu me persegue? Está me perseguindo os meus santos, está perseguindo. Por que tu me maltrata, por que tu me odeia, por que tu me faz isso, por que tu me matou Estevão? Será que dá para dar um basta nisso? Então são os níveis de abominações. E o nível maior é este. E sem contar que as pessoas más não querem fazer o bem e dão o seu dinheiro, dão a sua vida para prosperar o que é mal. Mas para prosperar e manter o que é bom, correto, justo, honesto, de boa fama, não fazem. Aqui eu não fico pedindo dinheiro direto, não. Bem que a igreja precisa. No final do ano, eles fazem em dezembro, né, em janeiro, a gente vai 30 dias um monte direto, 33 dias. Aí eu peço uma ajuda só para pedir aqui o seu mano. Mas eu sei que uma pessoa ajudou com 20 reais, 30 reais. Um canal com 2.000 e poucas pessoas, né? Faz só porque esse que enviar vai ser abençoado. Faz só, eu sei que não vai vir dinheiro. Eu faço porque o que mandar 20 reais, 30, ele vai ser abençoado. Eu faço para a pessoa ser abençoada. Porque Deus me dá condição de eu ir. Mas se ele for na igreja universal, sei lá, onde for, até nas Assembleias de Deus, o que pedir eles dão o dinheiro todinho. Ainda dão mais sobrando. São mal, perversos. Porque alimenta o que é mal, alimenta a falsa doutrina, alimenta os falsos ensinamentos, alimenta o reino das trevas. Quando dão dinheiro para os filhos comprar bebida, comprar coisa errada, mas não tem coragem de dar oferta à igreja. Quando dão para associação, sei de onde, rios de dinheiro. Não tem coragem de dar aquele que vive a doutrina mesmo, que prega, está orando direto, inclusive por eles mesmo, orando por eles. Estão se mantendo vivos porque o Espírito Santo está usando os santos, que estão santificados para orar pelos outros, eles estão se mantendo vivos. Seu pai, sua mãe, seja lá quem for no mundo, estão vivos, estão comendo, estão prosperando por causa da igreja, que o Espírito Santo usa a igreja. E essas almas ingratas não têm coragem de dar um dinheiro a mais para a igreja. Isso é ingratidão, irmão. Isso é perversidade. Não são gratos a Deus por nada.
Mas deixa o Espírito Santo tirar a igreja da terra, aí vão ver. Aí vão correr para as igrejas atrás, com as suas fortunas, com as suas coisas. Deixa ele tirar. Acabar a misericórdia de tirar a igreja. Está vendo? Não veio bomba atômica ainda por causa da igreja, o Espírito Santo usa a igreja. Não veio seca porque o Espírito Santo usa a igreja. Porque a igreja ali também vai para sofrer a seca. Tiveram livramento, foi por causa da igreja orando, a igreja jejuando com fome, 24 horas, 3 dias, 3 noites, sem comer. Teve livramento, teve tudo por causa da igreja, irmão. E a igreja é perseguida pela própria pessoa. Isso é abominação, irmão. São bandas demais, irracionais, que não tem coragem de ser grato nem aquele que está lhe dando comida, que está lhe sustentando. Deus está lhe sustentando, está usando a igreja para trazer paz à terra, sustentar a terra, livrar os terremotos. A pessoa está, é seu pai, entenda, é um pai, você mora com o pai lhe sustenta, você é ingrato. É isso. Assim é a igreja, assim algumas pessoas da igreja, obviamente, assim as pessoas no mundo são ingratos para com Deus. Pelo contrário, no lugar de agradecer, porque Deus está mandando sol, chuva, livramento, está tendo misericórdia, não acabou ainda tudo. No lugar de agradecer, não, vai perseguir, irmão, para lá, ser um animal irracional. Nenhum animal faz isso. Porque se você der comida ao animal, ele vai ficar seu amigo. Fica ou não fica? Seu amigo. Fica. Vinha alguém lhe fazer o mal, ele protege, até morre, mas ele protege. E você está dando alimento a ele. Durma não, dormir. Entenderam ou não entenderam? Não se façam abomináveis. Pratique a palavra para ter sabedoria. Sejam gratos a Deus. Aos seus olhos, nossos olhos são pecadores, mas aos olhos de Deus, todas essas almas abomináveis, porque não querem largar os pecados, ainda perseguem a igreja. A fonte de vida, que é a igreja verdadeira, eles estão destruindo. A fonte de vida que está sustentando eles, olha, irmão. São irracionais ou não é? É ou não é missionário? Muito irracional, irmão. Eu vou acabar com a fonte de vida que está me sustentando. E vou alimentar o mal, vou alimentar o demônio que está me aprisionando, que me faz mal, que me põe enfermidade, que me põe dor, depressão, que me faz sofrer. Eu vou alimentar as igrejas malignas que alimentam os demônios. Os demônios aprisionam todo mundo e a mim. Ai, ser irracional assim lá no quinto dos infernos. Racional. Agora sabe por que isso aí, irmão? É porque eles gostam, né? Faz o que é mal sem prazer. Aí não quer largar. É isso. Faz o que é mal, sente prazer, a carne pecadora, sabe que está fazendo errado, mas não quer largar porque gosta daquilo ali. É uma prisão. Não tem coragem, é covarde. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Lá no Apocalipse. É covarde. Não tem coragem de largar os desejos, os pecados. Vai se afundando e vai fazendo. Se afundando e vai fazendo. Vai gostando de se afundando até morrer para o inferno. Não conseguiu vencer a carne. Pelo contrário, ele fez alimentar a carne. No lugar de ter matado a carne de fome, no jejum, que você mata a carne. Por isso tem que fazer jejum. Não pode deixar de fazer jejum. Quanto mais jejum, mais espiritual. Mais jejum, mais obediência à palavra, mais espiritual, mais a carne emagrece fisicamente e espiritualmente ela morre, fica ali, detida a 7 palmos. Aí a pessoa vence.
Então, dia por dia. Temos que matar o desejo, não ir para cima e atrás. E ajudar o reino de Deus, aquilo que é correto, que é justo, que é de boa fama, que é santo, que é puro, que é agradável. Usar os nossos finanças, nossa saúde, nosso intelecto, nossa força, nossa voz, nosso tudo, para alimentar o que é correto, o que é certo, o que é puro, o que é santo, o que é de boa fama. É isso que deve fazer. Para o nosso bem e o bem de outras pessoas. Não ser irracional. Vamos ficar de pé. E glorificar a palavra de Deus. Glória. Santo é o Cordeiro, que não tem nenhuma gratidão ao seu Criador. São abomináveis. Só querem alimentar a carne com mal dia por dia, querendo prazer. Não querem retroceder nesse prazer. Prazer todo mundo tem na carne. Isso é um pecado, mas você está aqui é para ser testado nesse mundo, é para lutar contra a sua carne e fazer o que é para fazer, para você fazer suas escolhas. Os anjos do céu fizeram a escolha deles. 2/3 dos anjos, a maioria, né, 60 e pouco, né, 63, né, 63, 66, né, escolheram continuar sendo grato ao Pai, servindo ao Pai. O outro terço não. Fizeram suas escolhas. E as escolhas más que eles fizeram, na mesma hora foram transformadas em monstros. E estão sofrendo agora, estão sendo queimados e queimarão eternamente. Na escuridão, do lado de fogo. Você quer isso para você? Faça a escolha correta. Nem que você sofra, vai sofrer um pouquinho. Ainda tem o Espírito Santo para consolar a pessoa e tirar o sofrimento. A pessoa, se fosse a pessoa sofrer a estadia todinha aqui na terra, hein? A pessoa fosse passar fome, sede, enfermidade, todo tempo, demônio, todo tempo. Até 100 anos, morrer só com 100 anos. O castigo é tão lindo. Ainda morrer só com 100 anos. Passar 100 anos sofrendo. Sem um consolo, sem nada, perturbado, aflito, ainda valia a pena. Você ia passar a eternidade todo dia com Jesus, do bom e do melhor. E mesmo isso você nem passa. Passou um minutozinho de aflição, ainda não quer obedecer a Deus. Vamos glorificar o Cordeiro. Você vê aí esses ricos com fortunas, irmãos. Tem fortunas perdidas nos bancos. Tem casas por aí, palácios e tudo, que a pessoa morre, a família nem sabe. Os bancos ganham, quem tem conhecimento vai lá tomar posse, é destruído pela natureza e não tem coragem de ajudar a igreja. Nada. Tudo isso é anotado, vai ser cobrado no dia de juízo. Tudo. Poder ter cedido um prédio para a igreja. Dado não, que você diz, só não é seu, fica aí, primeiro ano. Primeiro ano. Nada, irmão, disso. Absolutamente nada. É complicado. Só juntando. Para nada. Que morre, não leva nada. Os que ficam, os filhos destroem. Quando tem filho, que tem muita gente que não tem filho. Teve um casal que morreu, um bilionário aqui, dentro do quarto, não tinha filho. Não tinha. Lutaram a vida todinha para nada, agora tomar do inferno.
fizeram a riqueza, não ajudaram os pobres, não fizeram nada, só juntando egoísta para si mesmo, se satisfazendo com as delícias da terra, satisfazendo com as delícias, ele e sua família se engordando, e os outros ali, ó, se espedaçando, morrendo de doença nos hospitais. E a igreja, nem aí, sabendo que a igreja quer nem conversa. E a igreja vai tomar meu dinheiro. E aí? Ó o temor que tem para com Deus, para com o sagrado. Seja a igreja católica, evangélica, seja qualquer coisa, não tem nenhum respeito. Nenhum. Que esses ricos na igreja católica é cheio de rico. Você pensa que eles dão muito dinheiro? Não só uma pequena, na oferta. Disso nem deu. Os ricos, bilionários, tudo. Mal e os bilionários, tudo é católico. Se ele desse os que ele ia para dar dízimo à igreja, ele é riquíssimo. Mas não. É só. Ah, menino, pega essas moedinhas, dá lá. Essas moedinhas do menino. Até o menino ir lá e colocar. Não tem respeito ao sagrado, ao soberano, ao excelso, independente da religião. Não tem temor, não tem gratidão a Deus. Louvado seja o Cordeiro. Vamos glorificar. E o Senhor os alimenta, o Senhor dá livramento, o Senhor faz tudo, os enriquece, tudo. Os morreu por eles, está querendo salvar, envia os santos são é castigado, os santos são é desprezado por essas pessoas. Não é muita irracionalidade, não é não? Se desprezar o servo de Deus. Eu sempre respeitei os crentes, as pessoas. É de Deus, Deus, é só boca, tem que respeitar, não. Qual o mal que vai fazer por mim, orar por mim, ou para me dar um livramento? Mal nenhum isso aí, de ajudar uma pessoa dessa. Não vejo mal nenhum. Mal é você ajudar a pessoa a fazer o que é mal, dar a ela e ajudar ela a prosperar no que é mal. Isso aí é isso. Amém? Vamos glorificar mais uma vez. Falta quantos aí? O Cordeiro, né? Volta aí o Juan. Quem fez o culto ontem? Quem foi? Vamos, bota o Juan. Vamos, Juan. Glória. Amanhã estarei aqui, se Deus quiser. Amanhã é sexta, né? Aí aqui, com Jesus, cuidado aí com as coisas. Amanhã vai ser muito pesado, a partir de meia-noite hoje já fica pesado o nosso. Maior e mais forte são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Entendeu? É só não pecar contra Deus, é um teste. Deixar que as coisas passem, o mal vai passando. Tem um dia que passa, acabou-se. Amém? Vamos. Glória a Deus, Pai Supremo, dá muito tempo da ordem cristã. Bendito seja o Cordeiro.
Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas nos provam o quanto Ele amou. Eis estas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós há de confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó meu Jesus. Se de dor o pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, ó Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Logo meu Cordeiro, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que é, Todo-Poderoso.